muito bem-vindo a João Pessoa. Acredito que não tenha sido a primeira oportunidade de ter estado aqui. E vamos conversar um pouco sobre a sua participação na CAPES como coordenador de área, né? As suas impressões sobre a área de comunicação e informação. O que tem de novidade nesta última avaliação quadrienal? Eu acho que, primeiro, a novidade do quadriênio, que acabou nos deixando muito contente, é que a gente tem um nome. A gente antes não tinha, a gente tinha um nome genérico, a gente chamava Ciências Sociais Aplicadas 1 e não havia Ciências Sociais Aplicadas 2. Então isso ainda era motivo de muita confusão, né? Porque eu acho que a gente agora tem um nome, esse nome é Comunicação e Informação, ele existe pela primeira vez nesse ano de 2016, de final de 2016 para início de 2017, e eu acho que isso foi muito bom porque isso fortaleceu um pouco a nossa identidade enquanto um campo de conhecimento e enquanto uma área de avaliação, né? O que essa área reúne? Os programas de pós-graduação em comunicação, o que inclui jornalismo, por exemplo, tem alguns programas profissionais de jornalismo específicos, os programas de cinema, de audiovisual, etc. Os programas de ciência da informação, incluindo aí biblioteconomia e arquivologia, e os programas de museologia, que é o menor grupinho, né, de todos. São só 5 programas nesse momento. É uma área que cresceu muito, tem crescido, acho que a cada 10 anos ela cresce 50% em termos de número de programas, mas é uma área muito nova, né? Não é como a química, uma área tradicional que tem muitos séculos, né? Mas aqui é uma área nova, mas que está tendo uma expansão muito rápida, eu acho que principalmente porque as questões da comunicação e da informação se tornaram cruciais na cidade que a gente vive, né? Quer dizer, é uma cidade totalmente atravessada pela mídia, onde a circulação e o controle das informações e a gestão das informações se torna estratégica para as empresas, para os estados, para a sociedade. Então, acho que esse é um motivo pelo qual a área cresce bastante. A gente tem hoje, nessa última quadrienal, 77 programas, dos quais 11 ainda não tinham titulado nenhuma turma. É o que a gente chama de programas que a gente está acompanhando. E 66 programas já em avaliação, né? A grande novidade do quadriênio é também a expansão dos mestrados profissionais. Porque a gente, no triênio passado, na avaliação de 2013, relativa ao ano de 2010, 11, 12, né? Nós não avaliamos nenhum mestrado profissional. Não havia na área, e agora a gente teve 3 já sendo avaliados por terem titulado turmas, e mais 11 que já começaram a funcionar, mas ainda não titularam. Eu acho que isso, se a gente pensa assim, essa talvez seja o segmento que mais cresceu nesse sentido, é o segmento dos mestrados profissionais. Mas de toda sorte, assim, apesar de ser uma área nova, pelo menos no nome, né, uma identidade própria, ela já nasce, entre aspas, grande, né? Porque ela consegue ultrapassar os 66, por exemplo, da química. Exatamente. Por que ela cresce, eu acho? Eu acho que a impressão que eu tenho é que algumas áreas que são muito consolidadas, elas atendem a demanda, mais ou menos atendem a demanda nacional, crescem pouco hoje em dia, né? E a comunicação, a comunicação e informação, ela tem uma enorme base de graduação espalhada pelo país, né? Os cursos, particularmente os cursos de comunicação, são cursos enormes. Algumas universidades têm curso de 1.000, 1.200, 1.300 alunos na graduação. Então, uma base de professores também muito grande. E a impressão que a gente tem é que isso ainda não quer dizer,
não tinha ainda expressão na pós-graduação e que começa a ter muito recentemente. Então, eu imagino que ainda vai continuar crescendo um pouco mais, porque eu acho que tem uma base de graduação muito sólida, né? Mas segue mais ou menos a mesma lógica das outras áreas, as dificuldades, por exemplo, de distribuição regional dessas pós-graduações? Mais ou menos, as dificuldades são as mesmas e são as do Brasil, né? Por exemplo, o Nordeste em particular foi a região que mais cresceu nesse quadriênio. Mas mesmo assim, a porcentagem que tem o Sudeste e o Sul no sistema de pós-graduação na nossa área é muito grande. Então eu diria acho água não, né? A porcentagem e quando a gente vai para os doutorados, então isso é mais complicado, porque a gente tem poucos doutorados no Nordeste, nenhum doutorado no Norte. Aliás, no Norte tem 3 programas apenas, né? Um no Amazonas, um em Pará e um no Tocantins. Eu acho que 2 no Pará agora, porque abriu um de biblioteconomia, ciência da informação no Pará. Eu acho que essa foi... Então, Então é um desequilíbrio muito grande, que a gente se esforça para superar, mas ainda predomina. Eu acho que a gente está vencendo isso aos poucos, né? Então a gente tem... Os programas em Pernambuco aumentaram, no Ceará, aqui na Paraíba, nenhum recentemente, mas já tinha alguns. E o problema, eu acho que hoje, nesse sentido, não é tanto o número de programas, mas é conseguir abrir mais doutorados nessa região, que essa que é a dificuldade. A gente só tem... Na comunicação tem um doutorado na Bahia, e um no Rio Grande do Norte, e um no Rio Grande de Novo, e um em Pernambuco. Na ciência da informação tem Pernambuco, Bahia e Paraíba. Tem 3. É pouco ainda. E em termos da consolidação dos programas em termos de nota, porque também em outras áreas ocorre essa centralização no Sul e Sudeste de programas de níveis 6 ou 7 que apontam para programas internacionais ou com forte entrada internacional. Nesse caso eu diria que a diferença ainda é maior, porque eu acho que nós temos poucos programas 6 e 7, exatamente em decorrência da área ser muito nova, né? A gente tem atualmente ainda os resultados dessa quadrienal não saíram ainda, né? Mas, digamos, na trienal passada a gente tinha 5 programas 6 na área, sendo um em Minas, um no Rio Grande do Sul e um no Rio, um em São Paulo, não, 2 em Belo Horizonte, 2 em Minas, um no Rio, um em São Paulo, um no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que essa ainda é alguma coisa que ainda... Eu acho que talvez no próximo quadriênio a gente consiga ter algum programa já nota 6 aqui no Nordeste, talvez. Eu acho que isso talvez venha... Então, vai bem a calhar a questão dessa política da CAPES, ou pelo menos que está sendo prometida e executada, da internacionalização, a elaboração de um edital para que os programas possam concorrer e permitam não buscar isoladamente as fontes de recursos, mas unificar toda numa política de universidade para essa internacionalização? Acho que sim, acho que é uma coisa curiosa que eu pelo menos entendo isso na nossa área. As áreas das humanidades têm o que às vezes dá certo para internacionalizar uma área não dá certo para outra, né? Por exemplo, mas assim, por exemplo, o que nas humanidades e na nossa área em particular, o que produz mais resultado é o pós-doutorado dos professores no exterior. Esse professor que sai, volta um ano depois, 6 meses depois, com contatos, com uma rede, com projetos de pesquisa em conjunto e
E se o programa consegue absorver ele nessa volta, e aí existe uma coisa perversa, né? Que é da natureza dos nossos programas, mas eu acho que é uma dinâmica perversa. O sujeito saiu para fazer pós-doutorado, então qual é a primeira coisa que você faz quando ele volta? Dá um cargo administrativo para ele. Porque ele ganhou um benefício, agora paga o preço. Isso às vezes significa que ele perde um pouco das relações e da rede que construiu. E aí eu acho que isso às vezes pode significar um certo desperdício de... Né? Do esforço desse professor. Do esforço, porque se ele fica lá 6 meses, um ano e consolida uma rede de pesquisa, isso alavanca a internacionalização. Se agora você vai ser coordenador da graduação, o diretor adjunto da graduação, uma coisa assim, ele acaba absorvido, o chefe do departamento, ele acaba absorvido por uma dinâmica administrativa, enfim, que é justa, gente, é um revezamento, todo mundo tem que fazer. Sim. E aí ele perde um pouco desse gás com que ele veio. Isso eu vi acontecer em algumas instituições, não posso generalizar, mas acontece. Mas na nossa área, o pós-doutorado, as bolsas de pós-doutorado são essenciais, porque ao contrário das áreas duras, onde a informação circula pelos periódicos, porque eles são muito internacionalizados, as áreas das humanidades escrevem em português ou em espanhol, elas se traduzem pouco. Né? Então, no fundo, para o cara te conhecer, ele tem que te conhecer mesmo. Se você não vai lá... Né? E mesmo nesse sentido do que a comunicação ela é globalizada, assim, os mecanismos hoje utilizados por toda essa massa, por toda essa população, não tem mais fronteiras. Com certeza não. Mas ainda se escreve muito em português ou em espanhol? Se escreve muito em português exatamente pela natureza do texto, né? Esse eu acho que, assim, essa é uma discussão, até na FRJ, que é uma universidade enorme, né? Mas por isso também, às vezes, muito burocrática, é muito difícil de andar com. Mas uma coisa que, por exemplo, é essencial nas universidades, para elas alavancar a internacionalização, é um serviço de tradução ou de formação de línguas para os seus professores, para eles poderem escrever em inglês, principalmente em inglês, o resto não. Né? Então, você ter eu diria, se a universidade fizesse um pequeno laboratório de tradução para os trabalhos dos seus professores, que você teria uma avaliação, esse trabalho é bom o bastante para tentar colocar numa revista A ou B, e isso faria muita diferença, é um bom investimento também, eu diria. E tem demanda para isso? Quer dizer, existem muitas revistas internacionais com a ação globalizada também que permita isso? Tem muitas revistas importantes na nossa área que muita gente não tem acesso apenas porque vai ser caro traduzir. Porque, ao contrário de a matemática, por exemplo, é muito fácil, né? São 5 palavras e o resto é expressões. O resto é expressões matemáticas, então publicar em inglês não é difícil, tem que saber 5 palavras. O resto agora na nossa área não, as pessoas escrevem, tem que escrever, é um argumento longo, esse argumento envolve uma narrativa, né? Então, então você já exige um domínio da língua estrangeira maior do que exige, por exemplo, na matemática, ou na química, ou na física, onde você tem uma espécie de jargão universal que todo mundo aprende as pesquisas de laboratório, então, mais ainda, porque são os resultados do laboratório que você está divulgando em última instância, e não a sua capacidade de convencer o outro. Né? E nas humanidades, boa parte do sucesso da sua pesquisa é a sua capacidade retórica de convencer o sujeito de que... E enquanto numa outra língua que não a dele mesmo, fica muito mais difícil. Fica mais difícil. Eu acho que isso aí era uma ação estratégica de internacionalização, quer dizer, investir no que podiam ser laboratórios de tradução, os cursos que têm letras, por exemplo, né? As faculdades que têm letras podiam
inventar um tipo de estágio ou de bolsa? Eu vou dar a experiência da Universidade Estadual da Paraíba. Nós temos lá uma coordenação, uma coordenadoria de relações internacionais, que começou a fazer convênios com órgãos internacionais que chancelam os diplomas de línguas e franqueiam a funcionários, a técnicos, a professores e a estudantes a possibilidade de se especializarem nessas áreas. Além do que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa também tem essa política de investir na tradução. Então, caso o pesquisador não tenha os meios para traduzir, nós bancamos isto no que for necessário. Né? Então, assim, há essa política. Mas, mesmo nesse sentido, mesmo com essa política, o retorno ou a procura por isto é baixa. Os professores compreendem isso também, essa visão, Maurício? Cara, eu acho que isso depende muito do grau de inserção que o seu próprio corpo docente tem nesse sistema internacional de trocas, de produção de conhecimento e tudo. Quer dizer, às vezes, isso, por exemplo, se você tem programas de pós-graduação que já atingiram um nível de excelência, tem programas de nota 5, etc., esses professores vão se sentir pressionados a procurar um serviço como esse. Se você tem programas que os professores não estão ainda nesse circuito, o problema dele ainda é uma afirmação no próprio campo, em termos nacionais, ele não vai perceber esse benefício. Eu acho que tem a ver com uma demanda que o grupo faz por si mesmo e também com a interlocução que ele tem. Quer dizer, esse sujeito que viaja e volta, ele se sente mais pressionado a publicar lá fora, porque ele quer responder ao que ele viu, ao que ele fez, etc. Eu imagino que seja isso, mas às vezes tem também o fato, não sei, as pessoas talvez não escrevam, não tem uma razão, né? Mas mesmo assim, eu acho que a oferta do serviço é muito importante, é estratégica. Isso pode funcionar numa universidade como a de vocês, isso pode ter uma eficácia muito grande, né? No fundo, a FRJ, como é grande demais, você não consegue nunca organizar isso. Eu acho que é quase como que deixa... Mas também os professores já vão se virando há muito tempo, estão nessa história há muito tempo, então os programas se ajudam. Programas que são maiores têm isso internamente. Né? Imagino mas eu acho uma iniciativa muito boa. E esta quando você fala que um programa internamente na UFRJ ajuda o outro, surgiu uma nova política na área da química, que é uma espécie de substituição àquilo que nós chamamos de PROCAD, Casadinho, de grandes programas consolidados ajudarem os pequenos, mas numa escala bem menor, claro que sem os recursos do PROCAD na época, né? Mas assim, esta mobilidade do indivíduo, do pesquisador, de pequenos programas de pós-graduação, aqueles ainda que são nota 3, para 5, 6 e quiçá 7, também ajudaria nesta... Mobilidade para o deslocamento, exatamente, ao invés de ir no estrangeiro, fazer dentro do próprio Brasil. Eu acho que não tem a menor dúvida para fazer um pós-doutorado dentro do Brasil, né? Eu acho que para os programas que estão iniciando, isso é muito interessante. Às vezes o cara ir para um centro, ir para o Rio, ir para São Paulo, ou ir para Minas, ou para Porto Alegre, onde você estão os programas de excelência da área, isso pode representar um ganho muito grande, né? Em algumas áreas, dependendo de para onde você vai, ir para o Rio, para São Paulo, para Porto Alegre, para Belo Horizonte é melhor do que ir para certas universidades. Às vezes o cara vai para uma universidade de segunda linha na Espanha, ou em Portugal, ou na Itália. Ou na própria Inglaterra. Porque há tudo, né? Nos Estados Unidos há universidades péssimas, né? E que cobram muito. Então você às vezes vai, é porque fui para o exterior, mas você acaba que tem uma interlocução menos interessante lá do que você teria no Rio e em São Paulo. Então isso também, quer dizer, eu acho que os programas 5 e 6, no caso da nossa área,
são programas muito bons, são programas de muita qualidade, que vale a pena e que estão acostumados a acolher muitos alunos, muitos pós-doutorandos. O caminho inverso agora da internacionalização, a chegada de alunos e professores de fora do Brasil, notadamente do Sul, na relação Sul-Sul, que foi tão estimulado no governo anterior. Há essa perspectiva, essa vontade da área de continuar com essas relações, ou a busca agora é para o Norte, é retornar ao Norte? É muito difícil. A área, essas coisas são de política pública muito mais do que política diária, né? De modo geral, a gente valoriza ambas as relações, quer dizer, tanto a Sul-Sul como a Norte-Sul, porque elas têm ambas uma enorme importância, tanto no avanço do conhecimento como na difusão dele, né? É claro que quando você pensa, por exemplo, na relação que a gente tem com alguns países africanos ou com, principalmente de língua portuguesa, ou com alguns países latino-americanos, nós temos um papel como formador de recursos humanos, porque alguns desses países têm pouquíssima capacidade de formar recursos humanos na área de pesquisa, né? Alguns nem em graduação. E agora existem processos de colaborativos em âmbito Sul-Sul, além da formação de agricultores, projetos de pesquisa que podem e que são muito produtivos, que rendem bastante, principalmente com universidades chilenas, mexicanas, argentinas. A Argentina é muito desigual, né? Também tem bons grupos de pesquisa e tem uma enorme tradição, mas está sofrendo uma crise muito grande, uma crise econômica muito grande, que tem afetado muito as universidades e os professores, pesquisadores argentinos. Talvez seja o país latino-americano hoje com a maior evasão de cérebros, digamos assim, como se costuma dizer, para a Europa e os Estados Unidos, porque as condições de oferta de emprego, de trabalho, pioraram muito na Argentina, né? Para professores, para pesquisadores. Mas mesmo assim, eu acho que eu acredito, pelo tudo que eu sei, que os dois programas vão continuar sendo estimulados, os dois processos vão continuar sendo estimulados pela CAPES, tanto a cooperação Sul-Sul como a cooperação Norte-Sul. A questão da vinda dos alunos estrangeiros, né? Principalmente os alunos do Norte, esses é sempre mais complicado, na medida em que os cursos em português dificultam a chegada desses alunos. Ou eles já são brasilianistas, latino-americanistas de uma certa maneira, né? Ou é difícil você acolhê-los, a não ser em certos institutos, como por exemplo o IMPA, no Rio de Janeiro, que estuda matemática, recebendo o mundo inteiro, as aulas são em inglês, né? Para isso também, aquela questão da qualificação em línguas dos nossos professores é importante. Quer dizer, para cursos que são notas 6, 7, etc., em algum momento a CAPES, não é hoje, mas exigirá que tenha oferta de cursos em inglês. Exatamente para poder acolher esses alunos. Adiante, você tem um curso de altíssima qualidade, mas ele não... português é uma língua esquisita, né? Quase ninguém fala, né? Você receber um estudante alemão ou japonês, né, que vem estudar contigo arquivologia, comunicação ou mesmo química, né? Por que o cara vai vir se ele não vai conseguir vir numa aula dada em português? Então essa é um horizonte lá na frente que eu acho que tem a ver exatamente com o desenvolvimento das competências linguísticas do nosso corpo docente de modo geral, né? E já que a gente perpassou aí a questão da crise na Argentina, e aí falando de uma crise muito mais próxima e que afeta muito mais a gente, quais são os gargalos que agora a área está enfrentando diante dessa crise? Quer dizer, o grande problema é a falta de projetos, de editais, o número de bolsas, o que é que atinge mais a área?
a gente, esse ano de 2016, as bolsas permaneceram intactas, as bolsas praticamente intactas, né? Teve um pequeno corte, depois voltou, de graduação para os alunos. Quer dizer, eu acho que afeta, por exemplo, a expansão do sistema, que esses que começam agora já começam em condições muito piores do que quem começou antes, né? Então, quem abre o curso hoje, se tiver 2 bolsas, uma bolsa por ano para dar para os alunos, é muito já, né? Então, eu acho que claramente hoje a expansão do sistema com qualidade já está comprometida, né? O financiamento de eventos, tanto participação em eventos como apoio a eventos no Brasil, eu acho que ele também teve uma pequena redução, o que não quer dizer que essa redução não possa ser maior no futuro, né? Porque o que aconteceu um pouco, no caso, no CNPq é mais grave, eu não tenho como falar, não tenho a menor dúvida que é mais grave, já se sabe que é mais grave, né? A CAPES tem tinha um orçamento que estava inchado com o Ciências Sem Fronteiras. O Ciências Sem Fronteiras, num primeiro momento, quando a crise chegou, ele tirou recursos da população brasileira e colocou no financiamento das instituições estrangeiras que estavam com os alunos. Né? Não veio dinheiro novo. Não veio dinheiro novo. E aí, o que aconteceu? Não, eu digo, quando expandiu mantendo o que tinha no Brasil, mas cresceu com aquilo, né? Quando teve a crise, o corte incidiu 20% sobre tudo, mas a Ciências Fronteiras não podia cair, porque eram contratos com os estudantes que estão no exterior, você não pode simplesmente tirar a bolsa deles, você não pode acabar com o curso que eles estão fazendo, né? Então, isso pesou muito sobre o sistema no Brasil, porque teria que continuar sustentando. O Ciências Fronteiras não foi mais renovado, esses alunos estão terminando seus cursos, portanto, não só as bolsas, como também as mensalidades que eram pagas das universidades estrangeiras para que eles continuassem estudando lá, vão cessando e a CAPES está recebendo esse dinheiro. Então, os cortes incidiram sobre o Ciências Fronteiras que foi acabando. Isso preservou, de alguma maneira, o orçamento da CAPES, neste momento. O que preservou em 2016 e preservou nominalmente em 2017 foi a não renovação do Ciências Sem Fronteiras, né? O que para a gente foi muito bom nesse sentido, porque isso, digamos, manteve o sistema no Brasil funcionando. E a gente não teve o trauma que teve no CNPq com um corte muito maior de recursos, né? Bom, até o Ministério sumiu, né? No CNPq. Depois teve que salvar ali, mas tinha ido para o ralo, né? Então, a expectativa, se essa crise não aumentar, quer dizer, se o governo não for obrigado a cortar mais, ou a contingenciar mais, o que não sei dizer, não tenho como garantir, seria eu a última pessoa capaz de garantir, acho que qualquer um de nós aqui não saberia dizer, né? Mas, então eu acho que a gente atravessa o ano bem e talvez continue tendo. Então, resumindo assim, o problema está para os cursos novos, né? Esses estão começando com as vacas magras e viverão magramente. Porque, a não ser que alguém resolva redistribuir os recursos do sistema, mas isso é muito difícil de acontecer, né? Porque o conflito político será enorme. Você diz, olha, pessoal, você vai ter que tirar 2 bolsas suas para abrir. É por isso que se discute, inclusive, em alguns momentos se discute, inclusive, moratória de criação de curso. Quer dizer, vale a pena criar cursos se pode não haver dinheiro para apoiá-los? E quase foi isso em tempos recentes, né? Quer dizer, com a baixa aprovação. Politicamente, mas não era uma decisão política. A baixa aprovação, acho que... Porque essa parte ainda está com os coordenadores, né? Sim. Então, houve um certo boato de que... Mas não era. Assim, pelo menos eu estava lá. E a baixa aprovação tinha a ver com muita proposta ruim mesmo,
entre os pró-reitores circulou o bochiche de que era, mas não havia nenhuma diretriz para não aprovar o curso, o pai da CAPES. Pelo contrário, a discussão sobre moratória é muito mais uma discussão dos coordenadores, que têm dúvidas, por exemplo, se existe demanda para tanta pós-graduação no Brasil, se a gente tem aluno de qualidade, se algumas áreas, por exemplo, já bateram no teto. E aí você pode ser seletivo e dizer, bom, essa área tem uma oferta suficiente, para que vai continuar abrindo? Vou dar um exemplo, assim. Depois, não sei se ele quiser, odontologia. Precisamos de tantos quantos tem hoje, né? Ou tudo isso podia virar curso de especialização, né? É de fato pesquisa que está acontecendo ali? Ou é uma oferta de especialização para os dentistas, entendeu? Criarem... Então tem muita coisa no sistema que esse sistema de portas abertas, quer dizer, cada prova tem qualidade, vai, né? Sim. Pode estar sendo um custo excessivo para o próprio Estado, nesse sentido. Assim. Eu não sei se a gente precisa de... E às vezes você gera problemas, assim. Você às vezes vira um negócio, né? Abrir curso de pós-graduação em algumas áreas é muito lucrativo. Na nossa área, quem vai querer ganhar dinheiro abrindo uma mestrado em arquivologia, entendeu? Agora, em algumas áreas, dá muito... Nas áreas da medicina, mestrados e doutorados podem dar dinheiro. No modo geral, os profissionais liberais, aqueles que têm uma forte tendência a ser um profissional liberal, aquilo ajuda. Então, às vezes, você fica em dúvida se você, de fato, está atendendo uma demanda de pesquisa ou se está atendendo uma demanda de interesses privados, de um negócio de você abrir pós-graduações, de pessoas que precisam ter esse título para pendurar na parede do seu consultório, entendeu? Uhum. Se tudo isso, na verdade, não é uma especialização, em muitos casos, né? Ou um curso, e não exatamente um mestrado acadêmico, um doutorado acadêmico. Então, eu acho que tudo isso um pouco está num debate. Eu acho que, provavelmente, se a crise se agrava, esse tipo de discussão vai estar na pauta. E é mais provável, e você pode imaginar a tensão que isso vai gerar, que essa discussão não se faça linearmente, do tipo para tudo. Porque o PNPG, que faz parte do Plano Nacional de Pós-Graduação, né? Que faz parte da lei... Está ligado à PNE, exatamente, a Plano Nacional de Educação, que está ligado à LDB. A LDB, e, portanto, tem força de lei, não permite que você diga, parou um ano, não recebo mais nada, porque não tem dinheiro, né? Você é obrigado a continuar abrindo anualmente para receber a PCM. Então, mas eu acredito que num contexto de agravamento de crise, talvez o mais importante seja rever o sistema e, de fato, avaliar em que áreas a gente precisa expandir. Em que regiões do Brasil precisa expandir. Quer dizer, eu preciso de mais um curso em São Paulo ou preciso de mais um no Ceará? Porque essas coisas não... Isso era, até esse momento, por mais que você diga os avaliadores na CAPES têm mais sensibilidade quando uma proposta chega de uma área mais carente ou uma área com menos cobertura, isso tudo é verdade. Mas isso tudo regras não escritas. Isso são práticas que as pessoas vão assumindo, né? E agora, em algum momento, pode ser que a discussão tenha que ser essa. Acabou, só tem metade do dinheiro que tinha no ano passado. Continua qualquer um podendo mandar ou vão existir prioridades? Então, essa eu acho que se a crise nos levar a uma boa discussão de prioridades... É interessante, toda crise é boa. Nesse sentido, ela vai ser boa. Se ela virar um aleatório e cada um se vira do jeito que dá, aí é o pior dos mundos, porque não tem dinheiro e não tem política. E aí falamos de crise e agora vem, para que nós consigamos terminar essa conversa, vem a esperança. Qual é a fala para o jovem pesquisador, para o futuro pesquisador da área? Eita. Que esperanças ele pode ter em trabalhar
né? Qual Olha, o caminho que ele deve buscar? eu não sei, eu acho que... Eita. Olha, eu falo por experiência própria, quer dizer, não existe coisa melhor do que a vida universitária. É muito bom, cara, é muito bom aluno, é muito bom escrever, é muito bom pesquisar, é muito bom conhecer pessoas, é muito bom descobrir alguma coisa, inventar um negócio, quer dizer, então acho que isso é essa é uma alegria, um prazer, um desafio, alguma coisa que algumas pessoas têm, né? Uma vontade de compartilhar esse conhecimento com outros, etc., de contribuir. As motivações são, mas é uma coisa que a vida acadêmica em si mesma permite com que a gente alcance e poucas coisas retribuem da mesma maneira, né? Dizem até que os professores costumam envelhecer mais lentamente, não sei se é verdade. Eu tenho muita expectativa de envelhecer bem lentamente. De sugar essa vitalidade dos e alunos. a gente fica vampirizando os alunos e vai ficando jovem junto com eles, que eles vão chegando. Eu acho que existe o que o Brasil ainda não descobriu foi a importância da pesquisa para o mundo do mercado, do mundo privado, quer dizer, o mundo dos negócios. O Brasil é um importador de soluções, um comprador de pacotes, né? Prontos, né? Então esse eu acho que é um problema para o Brasil. Tem sido um problema e é um problema que vai se tornar ainda maior no médio e longo prazo. Quer dizer, você tem pouca pesquisa de inovação, ou muito pouca valorização do pesquisador fora do âmbito público, né? E do âmbito acadêmico, estrito sensu, né? Se você pensa assim, bom, para onde vai um doutor em arquivologia, para pensar no que a gente está aqui? Quer dizer, que lugar é esse? Esse lugar, né? Provavelmente o Estado, né? Que é um cliente. Mas assim, quais são as empresas dispostas a valorizar isso? Quer dizer, eu vou investir nesse meu sistema de informação aqui para produzir, me tornar mais eficiente, ou dar conta melhor dos meus processos, ou da gestão, ou seja o que for. Então, eu acho que quem é que está disposto a investir em pesquisa para melhorar os seus processos, em vez de comprar o software pronto, baratinho de coisa assim, né? Sabendo que isso vai dar isso pode ser para perder uma vantagem no médio prazo muito grande, porque ele aí vai ser dono dessa tecnologia e dono dessa... Mas não é. A gente ainda tem uma lógica no mundo empresarial brasileiro, dominantemente, que é uma lógica de curtíssimo prazo. Então, o cara prefere comprar pronto do que investir 10 anos para ter uma coisa... Então, eu acho que isso pode vir a mudar. Eu, sinceramente, acho que pode vir a mudar. Eu acho que talvez também seja um dos efeitos do crise que a gente está passando. Quer dizer, a gente tem um número de parcerias com o mundo privado venha a crescer. Porque também as universidades vivem muito confortavelmente. Enquanto o Estado é grande e um provedor... E aí ela vai se autoalimentando. Ela vai se alimentando ali, assim, eu sei, mas por que eu vou fazer um convênio com essa empresa se eu estou aqui recebendo o meu salário? E essa é toda uma discussão sobre como é que a gente pode repensar a própria vida das universidades que favoreçam esse tipo de relação. Porque também imaginar que uma empresa que não tem a menor experiência em desenvolver um setor de pesquisa vai começar a fazer pesquisa do nada, até ela conseguir dar certo, na sua área é muito mais do que na nossa, quer dizer. Agora, se as universidades conseguem se associar... talvez apresentando pequenas soluções, não grandes exatamente. Soluções, mas aos poucos introduzindo. Então, essa cultura da pesquisa, da inovação, do investimento, se cruza também com o mundo
atravessa também o mundo privado, o mundo da empresa. Eu acho que isso é uma perspectiva para o futuro. Quer dizer, eu vislumbro como possível, como uma coisa que pode vir a acontecer, que acho que vai depender tanto da percepção que o mundo privado tem, quer dizer, que as empresas têm do seu próprio negócio, como também das nossas universidades em entender que essa vida confortável ou desconfortável, mas de todo modo essa vida em que vivemos muito isolada do mundo, né, pode representar um problema, principalmente na época da crise, né? Eu sei lá, acho que tem tantas coisas, eu acho que, não sei, já... Dá outra pesquisa a discutir sobre isso. Dá muito o que discutir. Eu acho que... Eu não estou nem um pouco... Apesar da crise, eu não estou nem um pouco desesperançado. De jeito nenhum. Eu acho que tem muita perspectiva pela frente. Eu vejo os alunos, eles são cada vez melhores, sabe, na verdade. Assim. De um modo geral, você tem um padrão de qualificação dos alunos que cresce muito. Você reclama, os alunos são chatos, porque não... Tem sempre um chato. Mas, no geral, você tem uma melhora muito grande. Você tem um sistema que agora está nacional. A gente recebe aluno no meu programa do Brasil todo. Hoje eu tenho o meu programa na comunicação no Rio de Janeiro, ele tem 800 de alunos de fora do Rio. Isso é uma riqueza enorme para a gente, entendeu? E eu acho que isso é muito bom, assim. Eu acho que a gente agora tem começa a ter um nível de integração e de troca que a gente não tinha antes. E eu vejo isso muito positivamente também. Chega, eu tô cansado. Ainda vou ter que falar 1 hora lá na... Então vai. Muito obrigado. Improvisamos aqui, de qualquer jeito, essa conversa. Mas muito proveitoso. Mas eu acho que eles vão te contratar para o próximo, porque eu acho que você foi muito bem. Obrigado. Para quem vem da comunicação e fala isso, estou extremamente... Foi bem, ele foi bem, cara.